E aí, pessoal, bem-vindos de volta. E no vídeo anterior eu até comi um pouco do assunto desse vídeo, que é sobre definir um padrão. A gente precisa, quando vai criar um novo serviço, a gente tem que ter alguma espécie de padrão para facilitar a criação, para garantir que qualquer equipe ou qualquer pessoa de determinadas equipes possam criar novos serviços, que elas estejam aptas a fazer isso. Existe um conceito de Full Cycle Developer, que é justamente isso, qualquer pessoa estar apta a trabalhar com todas as partes de uma aplicação, inclusive criar um novo serviço. Então a gente precisa definir esse padrão para garantir que determinadas coisas vão ser feitas, que ninguém vai esquecer, e que vão ser feitas como deveriam. Por exemplo, na hora de se a gente vai padronizar a criação de um serviço, várias tarefas podem ser centralizadas ou feitas de formas semelhantes. Por exemplo, a criação de logs. A gente precisa ter um formato semelhante ou idêntico de log em todas as nossas aplicações para a gente poder centralizar, para a gente poder fazer a agregação de logs que a gente conversou no treinamento anterior. A gente vai também definir, vai padronizar o destino desses logs. A gente consegue informar na hora da criação de todos os microserviços que eles vão se comunicar com um serviço de log específico. Então esse tipo de padronização é importante. A gente pode padronizar tarefas de infra, como verificações de status frequentes, para quem fez o treinamento de Nginx, aqueles famosos health checks que a gente conversou lá. Como que os monitoramentos de métrica vão ser feitos? Nossa aplicação precisa gerar métrica? A gente vai depender somente das métricas dos serviços de infraestrutura, do servidor em si? Como que a gente vai buscar configurações, senhas de acesso? Onde que isso vai ficar? Vai ser em variável de ambiente? A gente vai utilizar o Kubernetes Secrets, por exemplo? Vai utilizar algum serviço em cloud para armazenar segredos? Enfim, isso tudo precisa ser padronizado. Vinícius, qual a melhor forma? Não existe. Eu posso utilizar variáveis de ambiente em ambiente de desenvolvimento e posso utilizar algum serviço de secrets no ambiente em cloud. Então, cada cenário, cada caso é um caso. Então, você precisa conhecer as abordagens, você precisa conhecer as técnicas possíveis e tomar essa decisão. E para isso, a padronização vai ajudar, porque alguém vai pensar muito nisso uma vez, e depois todos os microserviços vão seguir essa abordagem. E como que a gente pode fazer para ter esse template, né? A gente pode ter projetos de exemplo, ou seja, tem lá um projeto de esqueleto. Eu faço o clone desse projeto, modifico algumas variáveiszinhas, rodo um comando e tenho lá o meu framework configurado, com conexão a uma base de dados ou alguma coisa do tipo. E pronto, já tenho essa facilidade. De novo, isso tira um pouco da flexibilidade, porque isso traz agilidade, traz facilidade. Mas aí eu vou sempre estar utilizando a mesma stack, né? A mesma linguagem, o mesmo framework, se conectando com o mesmo mecanismo de persistência. E depois talvez eu possa modificar. Por exemplo, fiz aqui, peguei meu template, mas não vou utilizar um banco de dados relacional. Vou trocar esse Postgres por um MongoDB. Então a gente pode fazer isso. Então, de novo, flexibilidade não vai andar junto com agilidade nesse caso. Os dois a gente precisa botar na balança e ver qual pesa mais. Além de ter um esqueleto, a gente pode ter um script de build. Então, por exemplo, eu tenho pelo menos uma máquina em comum, todo mundo vai utilizar o Linux, tal distribuição na versão tal, e roda esse script de build aqui. Isso vai garantir que tudo esteja instalado, configurado na rede, etc. É uma outra opção. E se a gente puder, de novo, voltar para puxar a sardinha para os containers, a gente já tem ferramentas para isso bastante comuns. Então, como está aqui uma espécie de ter aquele template, né, é ter uma imagem do Docker já pronta. Não só com a sua linguagem instalada, mas também com o seu framework instalado, com os serviços necessários instalados, mais de um container, na verdade, você pode ter um orquestrador de container, que vai ter cada um dos serviços. Enfim, dessa forma, a gente já pode criar um template com 3 máquinas de aplicação, 2 máquinas de servidor, uma máquina de processo de plano de fundo. A gente já pode ter isso tudo dentro de uma configuração de container. Então, a gente pode ter uma imagem que tenha tudo que a gente precisa para a aplicação, uma imagem que tenha tudo que a gente precisa para o banco de dados, e a gente pode utilizar imagens para fornecer esse template. É uma das abordagens possíveis. E aí, por exemplo, se você utiliza um orquestrador de containers, você pode ter a configuração dele, informando quais imagens utilizar para cada componente de cada microserviço. E o céu é o limite. O importante é que a gente siga, pelo menos de certa forma, um padrão. Porque imagina você ter lá um documento do Word informando quando criar um microserviço, o destino de log deve ser esse deve ser o formato de criação de logs. Isso é muito fácil para um humano errar.
Então, se a gente já tem um padrão definido e automatizado, a gente tem muito menos possibilidades de errar. Então, beleza, a gente começou a pensar na arquitetura de microserviços, a gente tem falado sobre a criação, como criar, como decidir o que fazer na hora de criar, e como que esses microserviços se comunicam. Para que eles vão se comunicar, né? Para começo de conversa, e como essa comunicação vai ser feita. Vamos bater um papo bem legal sobre isso no próximo capítulo.